Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar hoje sobre temas importantes para líderes, para também liderados, para pastores e ovelhas, para o rebanho e para a liderança que deve pregar o Evangelho conforme está escrito nas Escrituras Sagradas na Bíblia. Então, eu busco me diminuir cada vez mais, né? Isso ensino está também na Bíblia, né? A gente entender que a palavra da vida que traz a salvação não são homens, não são pessoas, mas o próprio Deus Filho que veio, né, para nos resgatar do domínio das trevas para o reino da luz. Então, João Batista falou o quê? Que ele tinha que se diminuir para que Cristo crescesse e aparecesse na vida de todos, na vida de todos nós. Então, eu vou me ater aqui à palavra de Deus, porque é a palavra importante, é a palavra da salvação. Vamos começar a mensagem falando de João Batista. Em João capítulo 3, versículos 29 a 31, aquele que vem do céu está acima de todos. Então, deixa essa mensagem porque o nosso Senhor Jesus está acima de todos, acima de mim, acima de você, acima de seu líder, acima de qualquer pessoa. Então, por essa razão, a gente tem que nos ater à palavra de Deus, que é a palavra da vida, e nela está a resposta para nossas dúvidas, para nossas indagações, inclusive para os nossos sofrimentos, quando viemos a passar por ele, para que o Senhor venha a transbordar em nós o Espírito Santo dele, mediante a obediência, mediante a fé, mediante o amor ao Senhor que nos amou primeiro. Em Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9, então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Então, nós temos na Bíblia também a questão de que a gente deve ser podado cada vez mais por Deus para frutificar cada vez mais. Frutos de arrependimento, frutos do Espírito Santo. Então, são frutos imperecíveis, são frutos que não se corrompem, são frutos que não apodrecem. São frutos eternos mediante a obra santificadora de Deus em nós, do Espírito Santo de Deus em nós. E por essa razão, Deus é bondoso, misericordioso, inclusive com aquelas ovelhas do rebanho que não estão frutificando ainda, ou estão buscando frutificar, mas está faltando alguma coisa para poder fazer obras alicerçadas no reino, obras alicerçadas no Senhor Jesus Cristo. Então nós temos a diferença entre as ovelhas e os líderes. Os líderes eles têm que ser exemplo para o rebanho, então eles têm que estar amadurecidos para poder pregar de acordo com o que está nessa doutrina, de acordo com o que está nas Escrituras Sagradas. Em Lucas capítulo 12, versículo 48, a parte B, a segunda parte, diz o quê? A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, mais uma vez, o alerta para pregadores, pessoas que levam a palavra, pessoas que fazem outros tropeçarem, embora envolva também outros tipos de pessoas, outro tipo de pessoas que têm influência sobre outros. Aqui tem uma mensagem muito forte também para líderes, pregadores, presbíteros, diáconos, bispos. Então, vamos adiante. Essa mensagem está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 6, Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 42, Lucas, capítulo 17, versículos 1 e 2, mas eu vou ler Lucas, capítulo 17, versículos 1 até o versículo 5. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai das pessoas por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Então nós temos a questão inicial, né, que é aquela pessoa que faz os outros tropeçarem, os outros pecarem, os outros se desviarem dos caminhos do Senhor, até por ensinos estranhos, por ensinos que não estão de acordo com essa doutrina. Muitas vezes alimentado por ganância, por outros interesses que não estão alicerçados no reino, não estão alicerçados em Jesus. E vamos também ter o caso de irmãos na congregação, irmãos biológicos, irmãos que são próximos, mas um peca contra o outro e pede perdão. Então, nós temos um grau diferente aí de cobrança do Senhor Jesus. Então, nós observamos isso nesse texto, tanto o versículo 1 e 2, que fala, inclusive, para pregadores, como também o versículo 3 até o versículo 5, né? 3 e 4, que fala dos irmãos ali, das ovelhinhas que estão buscando o Senhor. Efésios capítulo 6, versículos 13 até o versículo 17. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo.
Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, como superamos pessoas que trazem ensinos estranhos, pessoas que torcem o evangelho com a própria palavra de Deus? De que forma? Levando muitas referências sobre a mesma temática e mostrando, meu amigo, você está errado. Ou então, olha, me desculpe, mas da sua boca saiu mentira. Porque você trouxe esse versículo com esse estudioso aqui, esse teórico, mas você não trouxe à luz da palavra a vontade do Senhor. E estamos aqui com a palavra de Deus diante de você para confrontar o que você ensinou. Então, minha recomendação é arrependa-se, peça perdão a quem você pregou de forma errada, para que as pessoas venham se compadecer de você e você venha a andar pelo caminho da salvação e não o caminho das suas próprias vontades. Então, isso é a palavra de Deus, não sou eu que diz, e vamos conversar sobre isso mais adiante. Judas capítulo 1, versículo 17 a 22. Não é Judas Iscariotes, tá bom, pessoal? É Judas que está lá no Novo Testamento. Todavia, Novo Testamento escrito, impelido pelo Espírito Santo de Deus. Todavia, amados, lembrem-se de que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo de Deus. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Então, ter compaixão daqueles que duvidam, nós sabemos que pregador não deve duvidar. Tem fé em Jesus, prega sobre Jesus, então tem que ter confiança plena no Senhor Jesus. Tem que saber que Jesus dá provisão, Jesus dá até a forma de levar a palavra para que venha frutificar, venha semear da forma correta, para poder entrar nas pessoas, o Espírito Santo de Deus capacitar as pessoas a agirem de acordo com a vontade dele, de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Então, a palavra de Deus diz para a gente ter compaixão, inclusive, daqueles que duvidam. Então, o irmão da congregação, a irmã da congregação tem pouca fé, não, essa passagem aqui é muito forte, será que Deus quis dizer isso mesmo? Lembremos, a palavra de Deus é pura, perfeita, e Deus não comete erros. Tudo está na Bíblia também, está, já falei sobre isso, mas cada um de nós pode buscar também cada vez mais na palavra de Deus. Tito capítulo 1, versículo 9 a 11 e o versículo 15 a 16. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, de maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, isso aqui é uma incumbência a todos nós, da gente tem que se apegar firmemente a palavra de Deus, a palavra da vida, a palavra da salvação, a Bíblia, o Novo Testamento especial, de maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina, que é a doutrina que está na Bíblia, e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Então, refere-se a fariseus, a mestres da lei, mas hoje em dia, se algum templo coloca religiosidades ou regras dadas pelo templo e não pela vontade do Senhor, que está na palavra de Deus, então também são ensinos estranhos, são ensinos que não estão alicerçados nas Escrituras Sagradas. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras e ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros, descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles está corrompida, estão corrompidas. Então, de repente, vem um pregador que diz, olha, quem não quiser me ouvir, leia as referências bíblicas aqui. Aí vem alguém e diz, não dê ouvidos, porque ele torceu o evangelho, trazendo 15, 20 referências sobre o mesmo assunto. Então, a pessoa vê que tem que dar ouvidos a um tipo de pessoa que diz algo assim, sabendo que toda a palavra de Deus é santa e pura, só que Deus, para não nos deixar dúvidas, ele traz outras referências para que a gente venha aprender, nem que seja pela primeira vez ou pela primeira mensagem, pelas outras mensagens bíblicas que dão todo o arcabouço de conhecimento da Bíblia, de conhecimento de Deus, para que a gente venha fazer a vontade dele. Então a gente tem que ter esse discernimento, como a própria Bíblia diz. E isso tudo a palavra de Deus esclarece, se estivermos prontos para recebê-la da forma como Deus nos ensina, que é humildemente para que ela seja implantada em nós pelo Espírito Santo de Deus. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Então, a palavra de Deus é bem dura para pregadores, líderes que não ensinam o que está na Bíblia, o ensino de Deus, o ensino da verdade, o ensino da vida.
Em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 a 5, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com essa doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, então o ensino das Escrituras Sagradas ela é segundo a piedade, aí de repente eu digo, olha irmão, todos aqui tem que ser piedosos, mas vamos lá, tem as pessoas que necessitam que outros partilhem com elas e tem as pessoas que podem partilhar. Então, vencer as obras do maligno, que o maligno trouxe, né, pessoas sendo exploradas, sofrimento, sem poder comer, sem poder beber água, sem poder inclusive ter um teto, sem poder ter uma roupa para vestir. Então a gente vai superando e vencendo as obras do maligno. De que forma? Seguindo os ensinamentos do Senhor Jesus, porque ele veio justamente para destruir as obras do maligno. Isso está também na palavra de Deus. Então por essa razão, o ensino que é segundo a piedade envolve os que podem ser piedosos, porque tem recursos para isso, e os que vão receber com gratidão, não sendo ingratos, porque Deus está provendo por intermédio de outros irmãos para que todos sejam edificados com os frutos de Deus, os frutos de gratidão, frutos de arrependimento e frutos do Espírito Santo. Vamos adiante. Quem ensina falsas doutrinas, não concorda com essa doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsia e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privadas da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então quem puder ler o capítulo todo, leia. Em relação a silenciar insensatos, que a Bíblia diz, a gente está regido pelo Novo Testamento. Nós não agimos com violência, nós agimos com a palavra de Deus, com a verdade. E também realizando boas obras, que inclusive dizem para a gente dar o alimento e dar água até para inimigos de Deus, né? Que são pessoas ali que muitas vezes estão só buscando fazer a vontade do maligno. Mas lembremos, né, que são os ensinos de Deus, está nas Escrituras o que devemos fazer. Ele nos dá todas as ferramentas para a gente lidar com as situações. Então, silenciar insensatos muitas vezes é o quê? De repente a pessoa vê, não, aquele pastor todo mundo sabe, aquele pregador todo mundo sabe que ele é um ganancioso, só quer dinheiro, só quer ficar rico, às custas das pessoas, explora até aquelas pessoas que nem têm recurso, fica humilhando, fica dizendo, você tem que dar porque você está roubando de Deus, você mesmo passe fome, mas não deixe de dar o sagrado que é aqui, o dinheirinho aqui para poder aumentar minhas riquezas. Ele não fala com essas palavras, diz que é para Deus, mas esse tipo de pessoas, de que forma a gente silencia elas, nos afastando desse tipo de gente, que pode mudar, né? A gente pode até orar, mas se porventura já está corrompida a tal ponto de não ter mais volta para ela, a gente só se afasta, né? E se um dia essa pessoa estiver passando necessidade, passando fome, a gente tiver condições de dar um prato de comida, vamos lá e entregamos um prato de comida a ela, porque a palavra de Deus também diz isso. O amor de Deus em nós, a gente compartilhar com o próximo, né? Mesmo aqueles que não querem seguir as Escrituras, inclusive deturpam o texto das Escrituras Sagradas. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5 e versículo 16 a 17. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, negando o poder da piedade. Afaste-se também desse. Então a Bíblia ensina, afaste-se desse. É o que a Bíblia diz. Seguimos, né, a medida da fé da gente que Deus concedeu. Então lembremos que sem fé é impossível agradar a Deus, mas é o que as Escrituras Sagradas dizem. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, tenhamos alicerce em Deus para realizar boas obras mediante o Espírito Santo de Deus em nós. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 2 a 4. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo conselho no ouvido, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então isso envolve até aqueles templos que dizem, olha, aqui nós seguimos a Bíblia sim, mas são 2 capítulos da Bíblia. Um capítulo da Bíblia. Todo o restante da Bíblia não precisamos considerar do Novo Testamento. Então, minha recomendação como irmão não fique no ambiente assim, tá bom? Para que você não venha a se contaminar e até poder perder a salvação por você estar seguindo falsas doutrinas. Então vamos adiante.
juntará o mestre para si mesmo, prega a palavra, esteja preparado a tempo, isso a gente já falou, né? Virá o tempo que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, sentindo conselho dos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão o mestre para si mesmos. Estes se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Filipenses capítulo 3, versículo 17 a 21. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a esse, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, de repente, as pessoas começam a dizer, olha, para edificar a igreja de Cristo, nós temos que alcançar outros países e, para isso, nós temos que construir templos em outros países agora. Esses templos eu não vou dizer a vocês, ele não diz a congregação, mas eles estão no nome lá do dono da empresa, para ele poder usurpar o máximo de recursos necessários para construir paredes. Tudo bem, óbvio que é importante sim construir templos, mas como é que está a congregação? Como é que estão os irmãos de Cristo? A igreja que tem que ser edificada. Tem muitas pessoas em necessidade, muitas vezes, naquela congregação. Por que parcela do que é arrecadado não é partilhado com quem está em necessidade? E isso é o ensino da Bíblia. Está em Atos dos Apóstolos, está em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, inclusive aquelas ofertas realizadas, que não era obrigação, mas que o pessoal ofertou. Paulo está escrito tanto em Romanos como também em Atos dos Apóstolos, que era para quê? Era para suprir necessidades de pessoas em necessidade, de discípulos, de judeus ali, para serem ofertados a eles esmolas, né, ofertas também, porque na tribulação, na dificuldade, Paulo foi lá também realizar a contribuição que o povo, né, acabou oferecendo, tanto o pessoal de Acaia como também os macedônios, tá bom? Que está escrito na palavra de Deus. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Hebreus capítulo 13, versículo 7 até o versículo 9, a primeira parte do versículo 9. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem sua fé. Então, observar bem o resultado da vida que tiveram e imitem sua fé. Então, isso aqui são líderes que seguem a Escritura. Não são líderes que torcem o Evangelho, porque líder que torce o Evangelho não está seguindo o Evangelho conforme as Escrituras. Então, assim como eles devem ser imitadores de Paulo, como também devem ser imitadores do Senhor Jesus, os líderes também, nós da congregação, de qualquer congregação, podemos imitá-los se eles estão seguindo as Escrituras, porque eles vão estar agindo como exemplo. Então, como exemplo, a gente pode seguir. Mas como dominador, como pessoas que deturpam o Evangelho, que torcem o Evangelho de Deus, não. Porque a gente tem que se ater e seguir os caminhos de Jesus, andar como ele andou, conforme as Escrituras Sagradas dizem. Então Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje para sempre, não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. Isso aqui também está em Hebreus capítulo 13. Então é isso. O versículo 9, não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. A primeira parte, né, do versículo 9. Então, sobre sermos imitadores, né, como já foi falado, né, são líderes que devem seguir o Evangelho. Então, desses a gente pode ser imitador, porque eles também estão seguindo Paulo, estão seguindo Jesus. A gente sabe que na Bíblia fala, né, que covil de ladrões, já estava fazendo o templo de Deus, covil de ladrões. Mas a gente observa que é possível a pessoa receber recursos por ser uma pessoa que louva? Pode sim. É possível uma congregação ter uma cantina lá que o pessoal vai comprar? Sim, é possível. Isso aí não é comercializar o Evangelho de Deus, não. Alguma pessoa vai estar vendendo, vão ter recursos disponíveis ali para o pessoal poder consumir. Né? Inclusive, alguém que esteja até passando fome ali na congregação, que o Espírito Santo de Deus toca um irmão ou irmã, pode dizer, irmão, como salgado aqui, a pessoa compra e dá. Então, isso também é frutificar. Então, eu não falo daqueles pregadores que precisam dos recursos para suprir suas necessidades da sua própria família. Eu, em especial, como tenho meu emprego, busco ser exemplo de que forma? Pregando gratuitamente para qualquer pessoa. Né? Mas isso aí é permitido. O que Deus repreende, exorta, corrige para os que estão errando ali por desconhecimento ou alguma coisa assim, e não por maldade, que entendam que não é para ser por ganância, não é para ser para ficar rico, né? Porque quem prega o Evangelho, inclusive, sabe que tem que depositar confiança em Jesus, e o Senhor Jesus vai prover, inclusive ter gratidão pelo que a congregação está ofertando.
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 1 a 12, quem quiser ler, como a gente tem que ser imitador de Paulo, né, inclusive, por 3 meses ele pregou livremente na sinagoga, mas aí o pessoal começou a falar mal do caminho, falar mal do Senhor Jesus. Ele fez o quê? Com os discípulos ali daquela região, ele disse, não, vamos sair daqui. Aí se afastou daqueles que estavam deturpando a palavra de Deus, e ele foi pregar até num colégio por 2 anos, todos os dias. Né? Milagres aconteciam porque Deus permaneceu com ele. Então isso, como a Bíblia diz que a gente ser imitador de Paulo, Atos dos Apóstolos tem muitos textos que nos ensinam a como ser imitadores, né, de homens de Deus, homens que seguiram as Escrituras. Tá bom? Então, Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 12. Admiro-me que você esteja abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Isso aqui está no versículo 8 e o versículo 9 repete. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Isso aqui é amar Deus sobre todas as coisas. Então, os que pregam o evangelho, levam o evangelho, levar torcido, esse tipo de pessoa, ela não está seguindo o que o Senhor Jesus quer que sigamos. Tá bom? Então, até Paulo fala, né, que ele não busca a aprovação de homens, né, ele busca sim a aprovação de Deus. Ele não está tentando agradar pessoas, mas sim fazer a vontade de Deus. Porque se ele estivesse buscando agradar só as pessoas, ele não estaria sendo servo de Jesus Cristo, que Jesus Cristo nos ensina que a gente também tem que abdicar e renunciar à vontade nossa para fazer a vontade dele, né, e buscar cada vez mais nos moldar de acordo com os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, então é a palavra de Deus viva e eficaz que Paulo estava anunciando aqui em todo o Novo Testamento, onde está escrito sobre ele e onde está escrito, né, a palavra do Espírito Santo por meio dele. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi por ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Romanos capítulo 15, versículos 1 a 7. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultavam, que te insultam, caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança do bom ano próximo das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus concede perseverança e anda deles o Espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Então, o Espírito de unidade da Igreja de Cristo, como a gente viu aqui. Observamos que esse texto também envolve fraqueza dos fracos. Então, muitas vezes, pessoas ali na congregação, ali cometendo tropeços, a gente tem que orientar, orar por elas. Dizer, irmão, se puder, já vá se corrigindo aqui, porque você tem negligenciado aqui os ensinos de Jesus Cristo sobre essa temática, com amor, com mansidão, sem brigar, apontar dedo, mas falando com carinho, com amor que Jesus coloca nos nossos corações, para que ela venha mudar. Então isso é irmão para irmão na congregação. Mas líder não pode fazer isso. O líder tem que ter esse exemplo, ele não pode agir deturpando a Bíblia. O Deus concede perseverança e anda deles o Espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Então, pessoas que colocam os obstáculos a gente seguir e obedecer às Escrituras. Afastem-se deles, é o que a palavra de Deus diz. Inclusive, Paulo fez isso, né? Como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves de bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Tito, capítulo 3, versículos 8 a 11. Fiel a essa palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas para os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirtam-o 2 vezes, depois disso rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado por si mesmo, está condenado. Então, o irmão da congregação começa a... O pregador prega algo, vamos supor, o pregador está assim seguindo as Escrituras, aí o irmão em Cristo diz, não, isso aí não precisa dar ouvido, não. Aí os próprios irmãos da congregação, irmão, não fala isso, que é a palavra de Deus, a palavra da salvação. Aí aquele irmão quer continuar insistindo, que tem que estar pecando em algo. Então, a Bíblia fala para a gente fazer o que em relação a ele? Rejeitá-lo. Olha, não tem como. Ou eu amo Deus, ou eu amo o mundo. Ou eu amo Cristo, ou a pessoa vai amar Belial. Então, eu escolho amar Deus, amar Jesus. Então, a pessoa rejeita ensinos de pessoas que distorcem, mesmo que não sejam liderança, sejam só irmãos mesmo. Só que você, com amor, vai repreendendo, mas chega um ponto que você diz, não, você quer continuar nisso? Então, você vai colher
a justiça de Deus vai recair sobre você pelas obras que você tem feito. Assim como vai recair sobre mim, sobre qualquer um, porque Deus é justo, santo, puro e nele não há injustiça. Então, é a palavra de Deus. Vamos adiante. Em 1 João capítulo 2, versículos 24 a 28. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevam essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, e os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vida. Então isso vale para todos. A gente não ser envergonhado diante do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus vai perguntar a cada um: você preferiu seguir aqueles ensinos estranhos ou preferiu seguir as Escrituras Sagradas? Porque se você escolheu para fazer, às vezes para, não, eu quero agradar esse pregador aqui que tem deturpado a palavra de Deus, você escolheu isso no lugar de Jesus, então tem exortação muito severa em 2 Tessalonicenses capítulo 2, para quem não quer seguir, obedecer à verdade, seguir o ensino da justiça de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 1 a 7, para encerrar: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações, tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Então, o cristão, por mais que a gente ame o próximo, o que ataque a gente tem? A espada do Espírito, a palavra de Deus. A gente pode exortar, né, aqueles e também se afastar daqueles que querem nos desviar dos caminhos do Senhor. Isso é ensino de Deus. A gente não deixa de ter amor por isso, porque a gente está amando a Deus sobre todas as coisas, amando ao próximo como nós mesmos. Só que Deus incumbe responsabilidades a cada um de forma diferente. Líderes têm certas responsabilidades, como também ovelhas do rebanho também têm responsabilidades. Então busquemos cada vez mais fazer a vontade do Senhor Jesus. Fique com Deus, uma ótima semana para cada um de vocês.